Olá, sejam muito bem-vindos e vamos continuar aqui com a nossa série de empreender. Aqui no card tem outros vídeos, o comecinho da série, então você vai poder acompanhar todo o processo para você fazer o seu processo aí de empreender, aprender a como fazer o seu próprio negócio, como gerir, vender suas peças e tudo mais. E a gente aqui da rede vai estar para auxiliar você, coloca aí nos comentários que a gente ajuda você, ok? Hoje a gente vai falar sobre economizar material, resina, silicone, coisas do tipo, até outros tipos de materiais. Você pode utilizar essa técnica e vamos fazer 3 passos aí importantes, 3 técnicas importantes que você pode utilizar para economizar o material. Que no fim das contas é muito importante se você pensar a longo prazo, no ano inteiro de trabalho, o quanto de resina ou de borracha de silicone que você joga fora, que você podia estar aproveitando aí e tendo um custo mais baixo e economizando mais. Então é o seguinte, borracha de silicone e resina às vezes pode ter um certo custo, ok, às vezes um custo mais barato. Aí você pensa, não, essas 10 gramas aqui não faz diferença, posso jogar fora, 30 gramas, 50, dependendo do volume que você trabalha. Mas nós temos também borrachas de silicone mais caras, borrachas importadas, alimentícias e tudo mais. Então começa a ficar muito caro, então é importante você economizar. Inclusive também na resina, que a gente tem a resina cristal, que é um pouco mais barata, a resina epóxi, que é mais cara. Então esse processo de economia é muito importante. Uma técnica para você economizar é usar água. Isso, exatamente, água. Se você tem alguma peça e você quer fazer um molde de silicone, por exemplo, ela já está lá na caminha de plastilina, já está toda certinha. E só avisando, aqui no card tem vários vídeos de exemplo para você verificar como é feito os moldes, como é tirado as peças em resina, para você entender o processo e como que vai ser feito a economia nesse caso. Então, por exemplo, você já fez lá uma caminha de plastilina, já colocou a sua peça, fez uma caixinha em volta para proteger e aí você vai derramar o silicone ali, mas você não sabe exatamente a quantidade de silicone que você vai precisar. Se você tiver uma caixinha bem vedada, você pode derramar água até cobrir a sua peça, até ali um dedo a mais para ter uma camada boa de silicone, e aí você derrama essa água dentro de um copo, faz a marcação no copo e é aquela altura que você vai precisar de borracha de silicone. O problema da água é se você tiver uma peça que não se dá bem com água, isso pode acabar prejudicando a peça. Então é por isso que às vezes é melhor fazer as outras técnicas que eu vou falar daqui para frente. A mesma coisa você pode fazer um molde de silicone. Se você conseguir vedar ele bem, você consegue ali jogar água lá dentro, encher o molde inteiro, pega essa água, joga no pote, faz a marcação e é aquela altura de material que você vai precisar. Lembrando que é importante que você sempre faça um pouquinho a mais, porque existe a retração em alguns tipos de resina, existe por exemplo, a borracha de silicone, um pouco vai ficar na parede do copo que você misturou, então é legal você sempre fazer um pouco a mais, faz um dedinho a mais, uma coisinha mínima ali, que já vai dar aquela sobra, ok? No caso das resinas, se você fez a marcação ali no copo e ela marcou, sei lá, 100 ml, você vai colocar, por exemplo, para resina cristal, 100, 120 ml de resina e a proporção de 1% de catalisador. E no caso da resina epóxi, o que você vai fazer é utilizar essas 2 partes, tá? E uma parte de endurecedor. Ou seja, o endurecedor sempre vai ser na porcentagem de 50% comparado à quantidade total de resina, tá? Essa é uma técnica. A outra é você fazer o mesmo processo, mas você vai utilizar arroz. Isso mesmo, arroz. Tenta pegar um arroz vencido, cru no caso, e você separa somente para utilizar ele no seu trabalho, tá? Não vai inventar de fazer comida. Eu sei que não precisa avisar, mas é melhor sempre avisar. Então o que você faz esse tem menos problema que a água, porque ela não vai ter aquele contato direto, não vai estragar a sua peça nem nada. Então você fez a sua peça, fez a caminha de plastilina, já fez um lado, você preenche tudo de arroz, cobriu ali um dedo da sua peça, retira todo o arroz, joga no copo, faz a marcação de altura e é aquela quantidade de borracha de silicone que você vai precisar. A vantagem do arroz, você pode reutilizar por muitas vezes, você não vai precisar jogar água fora, por exemplo, e você consegue também não estragar a sua peça que está ali já praticamente pronta para ser moldada, tá? Para ser retirado o molde. Então você retira o arroz, faz uma limpezinha ali, tira um pozinho do arroz que acaba caindo, dá aquela lubrificada de novo usando Redelube ou vaselina sólida, dependendo do uso aí que você for fazer com a peça. E aí você consegue tratá-la novamente e jogar a borracha de silicone para fazer o molde.
O mesmo você pode fazer para tirar cópias em resina. Você já tem o seu molde de silicone, fechou ele, tacou o arroz dentro, mediu a altura toda, preencheu ele todo de arroz, bate um pouquinho em volta para o arroz se assentar e aí separa, coloca num copo, faz a marcação e é aquela quantidade de resina que você vai precisar. E como eu falei no exemplo anterior, sempre faça um pouquinho a mais e leia os rótulos do produto, tá? Por exemplo, resina cristal, que você vai colocar 1% de catalisador, a resina epóxi, que você vai utilizar 50% de endurecedor, a borracha de silicone, que você vai usar 3% de catalisador. Tem várias coisas assim para você medir, no final tem que dar aquela quantidade ali. Existe uma outra forma de você medir, isso já é para um caso mais específico. Por exemplo, você vai fazer uma river table, o vídeo está aí na descrição, que são aquelas mesas de madeira, que tem uma faixa de madeira de um lado, uma faixa de madeira em outro, e no meio tem a resina. Ali, às vezes você vai fazer uma mesa de 1 metro, 2 metros, então você preencher aquilo de arroz, você vai precisar de muito arroz para calcular isso. E depois você vai ter que ficar retirando ali, vai ser muito trabalho. Então a gente vai usar um pouco a matemática para resolver isso. É um valor aproximado, mas você vai conseguir chegar ali a não ter um prejuízo tão grande, principalmente se você já tiver algum outro tipo de peça que você, qualquer sobrinha, já faz outra peça. Então no caso da river table, que tem aquela faixa no meio, às vezes é meio irregular, então você vai fazer o seguinte cálculo, que o nosso editor vai colocar aqui do lado, ó, ele vai facilitar a vida de vocês, vai escrever aí para vocês acompanharem. Você vai multiplicar a largura pela altura, pelo comprimento, tá? Então você mede lá aquele espaço vazio, largura, altura, comprimento. Multiplica elas três, tá? Então vamos dizer que a largura é 5 centímetros, sempre em centímetros. 5 centímetros, o comprimento são 5 centímetros e a altura são 5 centímetros também. Multiplicando esses três, nós vamos ter 125 centímetros. E você pega esse valor e divide por 1000. Esse valor dividido por 1000 vai dar 0,125 litros, tá? Essa seria o milímetro lá para você calcular num copo, por exemplo, ou num balde, qualquer coisa do tipo, e é o valor aproximado do que está ali constando naquele espaço vazio. Então é 0,125 litros, o que vai dar 125 ml. Eu estou usando um cálculo pequeno para ficar muito fácil de vocês entenderem e também o editor colocou aqui, vai ficar belezinha para vocês, na descrição também está a fórmula, é tranquilo. Multiplica todas as medidas, largura, altura, comprimento, divide por 1000 e aí você vai ter ele em ml. Se você quiser em litro, multiplique por 1000 novamente, tá? Ou simplesmente, se você já quiser direto em ml, não divide por 1000, nem multiplica depois por 1000, tá? Mas se quiser em litros, se for uma quantidade maior, aí você só divide por 1000. Então essa seria o valor. E aí essas são 125 ml exatamente? Não, o melhor é você passar ali, dependendo, se ela for muito irregular, passa ali por 150, 180, algo assim. Então ficam aí essas 3 dicas, isso aí vai te ajudar muito a economizar, para você fazer cada vez mais peças e ter mais lucro aí no seu negócio, tá? Essa é uma dica básica, mas que no fim do ano, se você pensar no ano inteiro, vai fazer uma grande diferença aí no seu orçamento, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, se não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ser avisado, dá aquele like no vídeo aí para dar uma força, e aqui do lado ó, tem outros vídeos bem legais para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!